Pessoal, desde o ano passado eu venho falando que o caso do Banco Master é só a ponta do iceberg, mas sinceramente eu não tinha a dimensão e nem fazia ideia de que eu realmente estava certo, só que em uma outra esfera. Eu achava que era apenas a ponta do iceberg de um esquema de corrupção, de fraude bancária, financeira, muito maior. Mas parece que não se trata apenas disso, não se trata apenas de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude bancária, fraude ao sistema financeiro. Não, parece que a coisa é muito mais ampla. A gente pode estar falando aí de assassinatos e não quaisquer assassinatos, né? As coisas agora começam a fazer todo sentido. Quer dizer, aviões caindo, aviões de última geração, aviões que não dão problemas, né, de maneira rotineira, comum. O avião do ex-ministro Teori Zavascki, que, se não me engano, relatava a Lava Jato, dentre outros processos lá no Supremo, caiu. E aí entrou quem no lugar dele, né? Sei lá, cara, Eduardo Campos também, mais recentemente, o próprio caso envolvendo o presidente Bolsonaro, a tentativa de assassinato, quem foi que financiou o Adélio Bispo, quem foi que contratou os advogados, que mandou eles de jatinho para lá, quem foi que deu dinheiro para o Adélio se manter e perseguir a família Bolsonaro, no intuito, claro, de tentar tirar a vida dele, né? De onde vêm todas essas questões? Por que tudo isso não foi elucidado até hoje? Por que o sigilo dos advogados do Adélio não foi quebrado até hoje? Talvez, cara, esteja tudo interligado, talvez realmente seja algo muito maior. E claro, estamos aqui só no campo da hipótese, da especulação, mas as coisas, como eu disse, começam a fazer sentido. E lamentavelmente ontem à noite, esse sicário, como era conhecido, qual é o nome dele? Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão. Infelizmente ele faleceu. Ele que, ao ser preso pela Polícia Federal, no âmbito da Operação Compliance Zero, ordenada pelo ministro André Mendonça, né, autorizada por ele, tentou em primeiro momento tirar a sua própria vida, foi socorrido, foi impedido e socorrido por policiais federais e depois socorrido por uma equipe do SAMU. Mas infelizmente ele não resistiu aí às complicações, né? Não sei exatamente o que aconteceu ainda, não parei para ver, não sei nem se a PF divulgou o vídeo. A PF disse que tem imagens do acontecido. Eu não vou aqui duvidar da PF, espero que tenha e que seja exposto, porque um cara, primeiro vamos lá, vamos entender o seguinte, o cara, ele era membro do grupo chamado A Turma de Daniel Vorcaro, conhecido como Sicário. Sicário, para quem não sabe, né, quem não assistiu aquela série da Netflix sobre o Pablo Escobar, sabe muito bem o que é sicário. Mas para quem não sabe, sicário é basicamente um assassino, tá? Tradução livre, assassino. O apelido dele era Sicário, e a turma, né, esse grupo aí de Daniel Vorcaro, era um grupo formado com o objetivo de intimidar, ameaçar, planejava aí falsos assaltos com o objetivo de violentar pessoas, de machucar, né? Queriam quebrar os dentes do jornalista Lauro Jardim, né? Eu falei Léo Jardim, mas é Lauro Jardim, dentre várias outras coisas, né? Coisa realmente de mafioso. O Vorcaro é não só um fraudador, não só um corrupto, mas também talvez membro de uma máfia, de uma quadrilha, de uma organização criminosa altamente perigosa. E talvez não seja o chefe dessa organização. E talvez seja esse o medo do sistema, né? Que ele dê nome aos bois e aponte aí realmente quem é o chefe ou quem são os chefes. Mas vamos entender o seguinte, alguém que é preso, se ele é inocente, ele não tenta suicídio, tá? Não tenta se matar. Inocentes não se matam, começa por aí. Segundo ponto, o que leva uma pessoa que tem culpa, né? Porque se ele tentou se matar, infelizmente acabou atingindo o seu objetivo, né? O que leva a pessoa a isso? Culpa. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, ele é culpado do quê? E aí vem os questionamentos que eu elenquei no início, né? Será que tem a ver com algum caso passado? Porque planejamento, eu acredito que não seria culpa suficiente para levar alguém a atentar contra a própria vida. Eu acho que ele executou alguns planos. Talvez alguns assassinatos, talvez algumas coisas que ele sabia que não tinha como se esquivar. Sabia que não tinha como se esconder. Talvez as provas já estejam lá no celular do Vorcaro e a PF ainda não desvendou, porque, segundo o que foi informado aqui, a PF apenas
conseguiu desdobrar informações de basicamente 30% do que está contido no celular do Vorcaro. Talvez esses 70% contenha ali provas, né, de que o sicário tem executado algumas ordens, né? Então, sabendo disso, sabendo que não tem para onde correr e sabendo que talvez ele pudesse ser obrigado a entregar os mandantes, né, as pessoas envolvidas, ele, estando entre a cruz e a espada, falou, bom, talvez, né, essa seja uma saída. Não sei, não quero fazer uma conjectura aqui nesse sentido. Mas é claro que a essa altura do campeonato, isso é uma hipótese válida. Eu acho que vale o questionamento, né? E mais, devemos, a partir desse momento, redobrar a segurança em todos os sentidos de Daniel Vorcaro e dos demais que foram presos na Operação Compliance Zero. Porque é óbvio que eles sabem muito e é óbvio que tem muita gente acima deles que temem o que eles podem falar. A delação de Daniel Vorcaro, olha, não vai mais derrubar a República, vai implodir, vai começar do zero. Muita gente, mas muito mais gente está envolvido. E eu ratifico o que eu falei ontem aqui. O Vorcaro, ele não sai mais da cadeia. Né? O Mendonça, inclusive, já mandou ele para um presídio comum. Tava lá na sede da PF e o Mendonça falou, não tem foro privilegiado, não tem nada. Presídio comum. Tá no CDP de Guarulhos, se não me engano. Né? E o que um cara como o Vorcaro, que é bilionário, né? Foi descoberto aí mais de 2 bilhões de reais na conta do pai dele. O que um cara que é bilionário, como é que ele vai se sentir num presídio comum? Não vai ficar legal para ele, né? Não vai gostar. Para ele abrir o bico, eu não dou aí 2 meses. 2 meses eu acho que ainda é muito, né? Ele vai abrir o bico, vai querer fazer um acordo de delação premiada e muita gente deve estar sem dormir até agora em Brasília. E vale ressaltar que o sicário, como era conhecido, né? O Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, ele recebia cerca de 1 milhão por mês. 1 milhão por mês. Para fazer o trabalho sujo, né? Quem é que recebe 1 milhão por mês, cara? Para fazer o quê? Bom, as investigações, sem dúvida, vão apontar, né? Deixa eu ler aqui um trecho da matéria para vocês. Então, morreu na noite dessa quarta-feira Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, um dos presos na Operação Compliance Zero, conhecido como sicário. Ele atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição na Superintendência Regional da PF em Minas Gerais. E na tarde dessa quarta, ontem, né, a PF havia informado que o investigado chegou a ser socorrido por policiais federais que estavam no local no momento da ocorrência. Ele foi submetido a procedimentos de reanimação e levado pelo SAMU, né, até a rede hospitalar. O ocorrido foi comunicado pela PF ao gabinete do ministro André Mendonça, relator no Supremo. A corporação informou que entregará todos os registros em vídeo que demonstram a dinâmica do ocorrido. Um procedimento apuratório será aberto para esclarecer as circunstâncias do fato, né? Particularmente, eu não acredito que tenha sido queima de arquivo, né? Tem pessoal falando sobre isso, né? Já calaram ele, queima de arquivo. Eu não acredito porque, a princípio, eu dou o benefício da dúvida. A PF diz que tem vídeos do ocorrido, de toda a dinâmica. Legal. Vamos aguardar esses vídeos serem entregues ao Mendonça. Muito provavelmente, por conta do clamor do caso, André Mendonça vai publicizar esse vídeo, vai tirar o sigilo dele, vai mandar para a imprensa, e aí a gente vai ter a certeza aí. Mas a princípio, tudo indica realmente que ele tinha muita culpa no cartório, sabia que esses fatos viriam a público, que não tinha como fugir da responsabilidade, e talvez por estar entre a cruz e a espada, né, se você falar, se cair a casa para você falar, acontece isso, né? Talvez por isso ele tenha tomado a decisão. Não sei, mas a questão é, ninguém que é inocente tira a própria vida. A não ser alguém que está sendo torturado, preso, sem o devido processo legal, sem ter cometido nenhum crime, realmente o inocente que prenderam e jogaram a chave fora. Eu poderia citar alguns exemplos aqui, porque nós temos. Não que eu espero que isso aconteça, que estaria justificado, não, né? Mas pode ocorrer de um inocente que está ali há anos preso, sem a perspectiva de liberdade, de justiça, faça isso. Agora, alguém que é preso e no mesmo dia da sua prisão, a prisão preventiva, tira a própria vida, eu acho que tem coisa aí, viu? E tem muita coisa mesmo. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus.
e até a próxima.